Há um versículo que nós hoje já citamos aqui algumas vezes, num outro contexto, mas que nós vamos ler outra vez, está em João capítulo 14. Eu pedi à Ana que colocasse João capítulo 14, versículo 19. Jesus falando com os seus discípulos, naquela ceia que antecedeu a sua ida para o Getsemane, onde foi preso, e no dia seguinte, depois disso, foi crucificado. Aquilo que ele disse ficou registado neste Evangelho e é algo impactante. O Senhor usou este tempo para falar aos seus discípulos de coisas de uma profundidade grande e de uma necessidade que com certeza eles poderiam depois usar esta mensagem proferida por ele, estas palavras que ele partilhou com eles pelo resto das suas vidas. E são palavras imorredoras, são palavras imortais. Imortais porque são escritas na palavra de Deus e ela permanecerá para sempre. Mas também são imortais naquele sentido de que têm passado de geração em geração. E o povo de Deus tem sido consolado com estas palavras. Nomeadamente com aquilo que nós lemos aqui neste versículo, em que Jesus diz, poucas palavras, mas de uma profundidade e de um alcance enormes. Porque eu vivo, vós também vivereis. Porque eu vivo, vós também vivereis, disse o Senhor aos seus discípulos. Há duas coisas que Deus teve a preocupação de provar. E Ele provou o seu amor para connosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E lemos também que depois de Ele ter ressuscitado, Ele apareceu com muitas e infalíveis provas. Incontestáveis. Ele não somente apareceu aos seus discípulos, mas também a Bíblia faz referência ao facto de Ele um dia ter aparecido a mais de 500 irmãos, isto é, a mais de 500 pessoas crentes em Cristo. Nossos irmãos na fé. E o apóstolo Paulo, quando fez referência a este facto, ele disse, a maior parte deles ainda vive, vós podereis perguntar-lhes acerca desse acontecimento. E ele apareceu vivo. Lemos também que após a sua ressurreição, ele esteve mais 40 dias com os seus discípulos. Sentou-se à mesma mesa, comendo com eles e falando-lhes acerca das coisas relacionadas com o reino de Deus. Jesus está vivo. E isto tem consequências. É uma consequência maravilhosa para nós. Porque eu vivo, disse ele, vós também vivereis. E como nós temos necessidade desta vida, em dois sentidos. Nós temos necessidade da vida espiritual. Porque devido ao pecado, Deus diz que nós estamos mortos em delitos e pecados. É a morte espiritual. E esta morte passou a todos os homens, passou a todas as pessoas. Porquê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e da vida de Deus. É uma situação angustiante e catastrófica, mesmo que as pessoas não estejam convencidas disto. O Deus dos céus olha para a terra e Ele vê as pessoas mortas em delitos e pecados. E a todos, porque é da sua vontade, Ele quer dar vida. Jesus é o dador da vida. Ele tem vida em si mesmo. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. E diz, e aquele que crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? É um desafio para cada um de nós. Tu crês, diz Jesus, tu crês que eu sou a ressurreição e a vida e que te posso dar vida? Se calhar esta é a questão maior. É o dilema maior que cada um de nós tem que enfrentar. É reconhecer a sua necessidade de ter vida e ao mesmo tempo saber que essa vida está em Jesus. Amém? Amém. E Jesus disse, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquilo que me enviou, tem a vida eterna. Passou da morte para a vida e não entrará mais em condenação,
Não entrará mais em juízo. Passou da morte espiritual para a vida espiritual. E nós temos necessidade desta ressurreição espiritual. Mas também nós sabemos que um dia, caso o Senhor não venha antes, nós vamos ser levados pela morte. Mas a morte não tem a última palavra em relação a cada um de nós. A última palavra não é a palavra da morte. É a palavra da ressurreição. E nós iremos ressuscitar. E a Bíblia diz que uns irão ressuscitar para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno, conforme nós também já consideramos hoje. Mas vamos ressuscitar. E é possível essa ressurreição física do nosso corpo ser uma ressurreição gloriosa. Nós sabemos como é que alguns partem, e até mesmo filhos de Deus, povo de Deus. Às vezes, deteriorados pela doença, enfraquecidos, quebrantados, às vezes até por uma doença prolongada. E a Bíblia fala-nos que é possível partir-se num estado de grande fraqueza física. Então a Bíblia diz: semeia-se o corpo na corrupção, melhor direi, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscitará como um corpo espiritual. É esta a ressurreição que nós anunciamos em Cristo. Não somente uma ressurreição espiritual, mas também uma ressurreição física. Nosso corpo um dia vai se perder no pó da terra. Alguns ficam sepultados nas profundezas das águas do mar. Mas a Bíblia diz que até os mares, que o mar dará os seus mortos. Iremos ressuscitar. E se nós cremos em Cristo, iremos ressuscitar para a glória com um corpo glorioso, porque temos uma necessidade de um corpo assim, para suportarmos um peso eterno de glória acima de qualquer comparação. Amém? Amém. De onde nos vem esta garantia? A garantia vem do facto de que Jesus ressuscitou e Ele disse: porque eu vivo, vós vivereis. E isto tem alimentado o povo de Deus ao longo dos séculos. Os primeiros cristãos perseguidos, maltratados, tratados como o lixo deste mundo, perseguições terríveis. Tiveram que se refugiar uns nas cavernas das montanhas, outros escavaram túneis, mesmo na própria capital do Império, em Roma. Fizeram as células catacumbas, um labirinto lá nos subterrâneos de Roma. E há quem diga que quando eles se cruzavam naqueles túneis, naqueles labirintos, eles cumprimentavam-se uns aos outros dizendo: Ele vive. Alguns foram lançados às feras no Coliseu de Roma. E no meio do alarido, dos gritos de uma multidão ávida de sangue, as feras esfomeadas como os leões eram lançados sobre um povo aparentemente indefeso. Enquanto os outros gritavam com um grito que vinha dos infernos, os nossos irmãos na fé enfrentaram essas feras dizendo: Ele vive. Queimados nas praças públicas, o imperador Nero, nas suas orgias, nas suas festas depravadas. Uma das coisas que ele fazia era iluminar o palco das suas festas com cristãos envolvidos em alcatrão que ele mandava acender. E eles funcionavam como archotes. E era o seu corpo a ser devorado pelas chamas que iluminavam as suas festas pagãs. Mas eles, naquela dor e naquela aflição, eles diziam: Ele vive, Ele vive.
E um dia, a vitória desses nossos irmãos será evidente. E eles irão brilhar não com essas chamas inflamadas por Satanás, por homens depravados. Eles vão iluminar este mundo como astros brilhantes, astros de glória, a glória de Deus manifestada nos seus corpos ressuscitados. Eu hoje queria vos falar acerca de 3 ressurreições que o Senhor fez. Já falamos alguma coisa, muito pouca, eu sei, acerca da ressurreição do Senhor. Mas, provavelmente, Jesus, quando esteve aqui na terra, ele fez mais do que 3 ressurreições. Mas a Bíblia apenas faz referência, com pormenores, acerca de 3 dessas ressurreições. Então, ele ressuscitou uma menina com 12 anos, filha de Jairo. Ele ressuscitou um jovem, filho da viúva de Naim. E ele ressuscitou um homem, Lázaro, irmão de Marta e de Maria. Primeira lição. A morte não escolhe idades. Uma criança, um jovem, um adulto. Segunda lição. A menina tinha acabado de falecer. Quando Jesus foi à casa de Jairo, ao pôr-lhe a mão, ao pôr a sua mão sobre a sua cabeça, ele apercebe-se facilmente que aquele corpo, apesar de estar morto, ainda estava quente. Isto fala-nos acerca de uma coisa. Há muitos que têm vidas que perante os homens são vidas que não cheiram mal. Não se deterioraram como as demais. São pessoas que têm padrões, valores morais, éticos, religiosos. É aquele género de pessoas que todos nós gostaríamos de ter como vizinhos e já agora como amigos. A menina acabada de falecer fala-nos acerca de pessoas assim. O corpo daquela menina não se tinha deteriorado nada. O jovem. O jovem ia sepultar porque ele tinha morrido há 24 horas. O prazo legal para que alguém seja sepultado ainda hoje, na maior parte dos países, nomeadamente no nosso, são 24 horas. Aquele jovem, o seu corpo não estava muito deteriorado, mas com certeza que um exame médico-legal mais atento iria facilmente já ver alguns vestígios do efeito da morte no corpo daquele jovem. Há pessoas assim. São boas pessoas? São. Mas cuidado, já nos deixaram ficar mal. São pessoas corretas? São. Mas às vezes falam bem? Falam. Educados? Sim. Mas numa situação de stress, numa situação em que há alguma pressão, já vem alguma coisa ao de cima, que já não cheira muito bem. Lázaro. O Senhor ressuscitou quando ele já tinha morrido há 4 dias. E a Bíblia diz que o seu corpo já cheirava mal. Há vidas, estilos de vida, que já cheiram mal. De quem as pessoas fogem. E que muitas vezes essas pessoas estão nas prisões. Estou-me a referir àqueles que são julgados justamente por crimes hediondos. Mas há uma característica comum naquela menina, no jovem e no adulto.
é que todos tinham morrido. Assim também nós, a nível espiritual, a nível moral, uns mais, outros menos, mas notam-se sinais de deterioração, sinais de morte espiritual, de fraqueza. E todos nós, de uma ou de outra forma, independentemente da idade e do estilo de vida, classe social, cor da pele, nós precisamos de Jesus para nos tirar da morte e nos passar para a vida. Amém. Sem qualquer exceção. Naqueles surtos gripais que muitas vezes aconteciam no nosso país e ainda acontecem, mas houve anos em que essa pandemia de gripe era uma coisa tremenda. Os médicos não tinham tempo vago. E havia uma coisa, a doença era praticamente a mesma para todos. E nós íamos passando receitas, íamos passando. E a certa altura pensávamos, é preciso mudar alguma coisa. A receita era sempre a mesma. Apenas mudava o nome. O pecado é uma pandemia que, de uma ou de outra forma, a receita é sempre a mesma necessidade de crermos em Cristo. Porquê? Porque o diagnóstico também é sempre o mesmo, morto em delitos e pecados. E às vezes eu até pensava, fazia um esforço para mudar a medicação, porque pensava, vai se esgotar na farmácia. Mas sabem, em relação à nossa necessidade espiritual, não há necessidade de nós mudarmos o antídoto, a receita, para tratar a nossa doença espiritual, a nossa morte espiritual. Porquê? Porque a receita é sempre Jesus. É sempre o sangue da cruz que nos purifica de todo pecado. É sempre o seu poder manifestado quando Ele diz, eu tenho poder para dar a minha vida, eu tenho poder para tornar a tomá-la, e Ele tem poder também para pegar na nossa situação, que aos seus olhos é uma situação desesperada, é uma situação de morte espiritual. Ele tem poder para dizer, porque eu vivo, tu também vais viver. Não. O que é que Jesus disse a cada um deles, depois de os ter ressuscitado? Ana, faz favor. À menina, o que é que disse? Dá-lhe de comer. Porquê é que Jesus disse isto? Provavelmente esta menina esteve acamada durante muitos dias. Até porque a Bíblia diz que ela ia piorando. Não foi uma morte súbita. Ela adoeceu e foi piorando, e foi piorando. E ela estava gravemente doente e não se alimentava. Fraca fisicamente. Estava em fraqueza física. E Jesus disse, dai-lhe de comer. Sabem, uma coisa que acontece quando nós nascemos de novo, quando nós cremos em Jesus e o recebemos como nosso Salvador, nós acordamos dessa morte espiritual para a vida e sabem, temos fome. Fome de Deus, fome da palavra de Deus. Quando Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, nós experimentamos isso na nossa vida. E temos avidez pela palavra. Jeremias disse, achando-se as tuas palavras, logo as comi. E as tuas palavras foram o gozo e a alegria para o meu coração. Experimentaste isto? Não somente fome de Deus, mas fome da palavra de Deus. Quando isso acontece, estamos presentes nos cultos, não nos deitamos nenhum dia sem ler a palavra, e não é corrido. Precisamos desse alimento.
Isto também é uma advertência para aqueles que ensinam, que têm o dom de pregar, de ensinar a palavra. Ainda hoje Jesus diz àqueles que ressuscitou, que deu vida espiritual, e Ele diz àqueles a quem deu o dom, dá-lhes de comer. E abençoada é a igreja, que nela há pessoas com capacidade para alimentar a alma do povo de Deus. Porque Jesus hoje ainda diz, dá-lhes de comer, depois de passarem da morte para a vida. O apóstolo Pedro, ele fala acerca disto. Fala acerca de nós nascermos de novo, bebés em Cristo, mas querendo crescer na nossa caminhada com o Senhor, querendo crescer no nosso conhecimento de Deus. E ele, a certa altura, na primeira carta, ele diz isto: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação presente, para a salvação futura. Desejar a palavra de Deus como uma criança recém-nascida deseja avidamente o leite do seio da sua mãe. Se porventura perdemos o apetite pela palavra, que a nossa oração seja: Senhor, alimenta a minha alma, volta a dar-me o apetite pela tua palavra. O povo de Israel, quando saía do Egito, eles saíram dali miraculosamente. Não somente a sua saída, a sua libertação da terra do Egito, mas também como o Senhor cuidou deles durante 40 anos, quando eles vaguearam pelo deserto rumo à terra prometida. E um dos milagres diários que aconteceram com aquele povo foi que todos os dias, antes do nascer do sol, o Senhor fazia cair sobre o acampamento um pão branco, ao qual se deu o nome de maná. Não lemos que durante aqueles 40 anos algum daquele povo, nem um só, tenha adoecido. Porquê? Porque eles comiam do pão de Deus. E a Bíblia diz que era um pão que descia do céu. A certa altura, aquele povo referiu-se a esse pão dos anjos, também assim chamado na palavra de Deus, como sendo um pão vil. Cansaram-se daquele pão. Era um pão que descia do céu. Você permita que nunca nos cansemos do desejo, que nada nos tire o desejo de nos alimentarmos da palavra de Deus. O Senhor disse acerca daquela menina ressuscitada, dá-lhes de comer. Mas o que é que aconteceu com o jovem quando o Senhor o ressuscitou? O filho da viúva de Naim. Nós lemos que ele ia no caixão, o Senhor tocou naquele caixão e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E ele sentou-se e começou a falar. O que é que ele disse? Não sabemos. Mas com certeza que ele não começou a falar acerca da sua doença. E tal, estive doente, isto e aquilo, e tal, e doía-me não sei o quê, e o calo, e não sei o quê. Não, ele não falou nada disso. Não sei, mas sei que não foi nada disso. Com certeza que ele falou acerca da experiência maravilhosa. Ele muito provavelmente contou o que sentiu quando a mão do Senhor Jesus pousou sobre aquele caixão. Voltou-lhe a vida. A energia, a força. E se ele partiu em lágrimas, ele ressuscitou alegremente, com certeza. E começou a falar acerca das maravilhas de Deus.
Quando é que foi a última vez que você partilhou o Evangelho com outra pessoa? Já lá vai algum tempo? Não podemos perder isso. E sabem, e há pessoas que ainda ouvem. Se nós pensarmos na percentagem que nós podemos tirar da parábola do semeador, uma parte da semente caiu em terra dura. 4 espécies de terrenos. Portanto, vamos dividir 4, 25% terra dura, 25% terra pedregosa, no meio das pedras. 50%, metade. Uma parte terra dura, outra pedras. Outra parte entre espinhos, 75%. Mas uma parte, 25%, caiu numa terra boa e deu fruta, e deu fruta a 30, a 60 e a 100. E nós nunca sabemos que espécie de terreno é aquele com quem nós partilhamos o Evangelho. E há coisas tremendas. O nosso irmão Carvalho tem um amigo. E partilhou alguns vídeos do YouTube que eu gravei com esse amigo. E quando ele viu, ele disse: não pode ser, é o Palmeiro. Ele tem uma memória prodigiosa, aquele homem. E lembrou-se de mim, quando andávamos no ciclo preparatório. Há quantos anos é que eu andei no ciclo? Há cerca de 50 e tal anos. 55, 56 anos. Eu disse: é eu. Vamos abreviar. Já fomos almoçar os 3. 2 vezes. E já temos outro almoço marcado. O último foi há poucos dias. Na quarta ou na quinta-feira. Quinta-feira. Claro, sentamos à mesa, um restaurante e tal, e não sei o quê, e fala-se de tudo e de mais alguma coisa e tal, e eu sei a pensar, isto não vai acabar assim. Coisas da vida, escolher as coisas e tal. Já estávamos quase na sobremesa, eu olhava para o relógio e tal, e assim, Tratei pelo nome e disse: como é que está a tua alma? Temos uma boa conversa. E vocês dizem: mas também não sabe se vai dar... Não, não sei. Mas uma coisa sei. É que pelo menos 1/4 da semente que nós lançamos à terra, ela vai dar fruto para a vida eterna. Não é? Mas se não falarmos, se não partilharmos, não vai dar. Este jovem, ressuscitado, começou a falar. O último. Lázaro. Mas antes disso, em Roma, os primeiros cristãos foram alvo de uma grande perseguição. E quando a Bíblia diz que foi uma grande perseguição, foi mesmo grande. Ao ponto de alguns terem que fugir de Roma. E foram dispersos. Eles, ao abandonarem aquela cidade, onde muitos deles tinham nascido, tinham crescido, onde tinham os seus relacionamentos, onde tinham o seu trabalho, onde tinham a sua casa mais rica ou menos rica, mais pobre, nós não sabemos. Tinham as suas terras, quem sabe alguns deles. Tiveram que deixar tudo para trás e fugir. Qual era o seu estado? Angustiados? Não os iríamos criticar se isso tivesse acontecido. Amargurados, desapontados.
teríamos uma palavra de compaixão para com eles e de compreensão. Afinal, eles tinham perdido tudo. Mas o que é que a Bíblia diz? Não faz nenhuma referência a isso. Antes, pelo contrário, diz outra coisa. Que por onde eles iam passando, eles iam falando acerca do Senhor Jesus Cristo e deste Evangelho, que naquele tempo como hoje, tem poder para salvar. Iam falando. E à medida que eles iam caminhando, eles iam falando acerca deste Evangelho. E para trás ficaram sementes que mais tarde deram origem a igrejas. E quando o apóstolo Paulo chegou lá, já havia uma sensibilidade. Alguém já lá tinha chegado primeiro. Alguém já tinha contado a história do Calvário. E tinha dito que ele estava vivo. Lázaro, ele não falou. Pudera, como é que ele podia falar? Porquê é que ele não falava? Segundo o costume judaico, tinham ligado o corpo. Ele era uma múmia que estava de pé à porta do sepulcro, enrolado em faixas, cabeça, corpo. Mas estava vivo. Porque o Senhor disse, Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu, mas ficou ali à porta. As pessoas estavam contentes e ao mesmo tempo tinham medo. E Jesus disse, desligai-o, desamarrai-o e deixai-o ir livre. O que é que nos está a aprender? Seja o que for, o Senhor diz, desliga-o e deixa-o ir. Quem é que nos prende? O que é que nos prende? Satanás prende o povo de Deus. Vocês dizem, ele não é nada. Pois, é. O problema é o resto. Ele não pode tocar no nosso espírito, no nosso íntimo, onde o Espírito de Deus está. Mas ele pode pegar no nosso corpo. Sabem o que é que o apóstolo Paulo disse? Nós às vezes parece que nos alheamos destas verdades tão evidentes na palavra de Deus. Em Corinto havia alguém que estava a cometer um pecado grave. E o apóstolo Paulo disse, já que ele não se arrependeu, o apóstolo Paulo disse, o corpo dele vai ser entregue a Satanás. O espírito vai ser salvo, mas o corpo entregue a Satanás. Isto é, Satanás tinha liberdade para fazer no corpo dele coisas más. Doença, aflição, quem sabe, a morte física. Jesus uma vez curou uma mulher e disse que ela andava curvada, porque há 18 anos Satanás a tinha presa. Quem era esta mulher? Jesus disse, é uma filha de Abraão. Tudo leva a crer que era uma mulher piedosa até. Era uma mulher crente, que frequentava a sinagoga. Quem sabe, todos os dias, não sabemos, mas era uma filha de Abraão. E o Senhor disse, Satanás a tem presa. O que é que esta mulher precisava de ouvir? Jesus a dizer, desligai-a, libertai-a e deixai-a ir. Livre. Amém? Satanás não pode fazer voltar-nos atrás, perder a nossa salvação, mas pode prender-nos, criando condições profissionais, familiares, sociais, físicas, para que nós, como que, fiquemos maniatados, presos, para trabalharmos para o Senhor, para darmos fruto para Deus. É um desapontamento que vem, uma dor de alma. É uma mágoa que resiste a não sair.
é aquela ideia de que a vida para nós já não faz sentido. Oh, que o Senhor nos liberte de pensar assim, de angústias, de ansiedades exageradas, depressões profundas. Muitas vezes é Ele que está a pegar no corpo. Desligai, deixai-o ir livre. Desamarrai-o. Às vezes, estamos presos pelo medo. Agora pensem comigo. Os discípulos estão com medo, fechados numa casa. Jesus tinha sido crucificado. Tinha dito que iria ressuscitar, mas isso tinha-se-lhes varrido completamente da mente. Ali fechados, a falar baixinho uns com os outros. Vocês acham que eles, nesse estado, que podiam fazer alguma coisa? O medo paralisa-nos, amarra-nos. Alguém um dia pintou este quadro, uma águia numa jaula grande, presa numa gaiola. E ele às vezes levantava a cabeça e olhava lá para o céu azul, para esse habitat que ela conhecia tão bem. Tinha voado até quase a atingir as nuvens. E agora ela olhava. Parece que os seus olhos brilhavam, mas depois olhava à volta e baixava a cabeça numa tristeza profunda. Nós já voamos alto e agora apenas temos recordações, apenas temos memórias. Que a nossa oração seja: Senhor, desliga-me, desamarra-me e deixa-me ir livre. Amém. Às vezes as amarras que toem os nossos movimentos e silenciam as nossas palavras são amarras a um passado religioso. Eu, ao longo dos anos, ainda continuo a ser surpreendido tantas vezes por pessoas que não têm nenhuma ligação religiosa, mas em criança ouviram algumas coisas. Agora só entram numa cerimónia religiosa e às vezes até nem entram, vão, mas ficam do lado de fora. Quando há um funeral, quando há um casamento. Mas cada vez são mais aqueles que ficam de fora do que aqueles que entram. Mas quando nós vamos falar com eles e tocamos em algumas situações, parece que acordam, que despertam. Porquê? Porque os conceitos que eles ouviram ainda estão lá. E muitas vezes a pessoa até começa a ouvir a palavra de Deus e liberta-se e crê no Senhor Jesus, mas algumas amarras permanecem. E o Senhor diz: desligai-o e deixai-o ir livre. Porque se nós pensarmos bem, de onde viemos, foi lá que nós conhecemos o plano de salvação de Deus? Não foi. Foi lá que alimentamos a nossa alma? Não. Foi lá que adquirimos a esperança da vida eterna? Também não foi. Então porquê essas amarras em relação a esse passado religioso? Desligai-vos e sede livre. Amarras de comportamentos, linguagens anteriores à conversão que muitas vezes ainda vêm ao de cima. A Bíblia diz: não mintais uns aos outros. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A linguagem denuncia-nos aquilo que está cheio no nosso coração. Isso depois influencia a nossa linguagem. As palavras que saem da nossa boca. Tenhamos cuidado.
Porque às vezes isso são amarras, a ira. Às vezes portamos-nos. Parece que nos esquecemos de quem somos, a quem pertencemos. Esquecemos da obra maravilhosa que o Senhor fez na nossa vida. Tornamos insensíveis à voz do Espírito de Deus. Precisamos de nos libertar disso. Eu vou-vos confessar uma coisa. Às vezes sou surpreendido, positivamente, como todos nós, e às vezes negativamente. E às vezes encontro um crente que já não via há muito tempo. Começamos a falar. E para mim é surpresa. Sai um palavrão aqui, um palavrão acolá. Presos ao comportamento, à linguagem anteriores e a comportamentos e a reações anteriores à nossa conversão. Não, precisamos de nos libertar. Desligai-os e deixai-os sair livres. Resumidamente, a menina dá-lhe de comer. Oh, que o Senhor aumente a nossa fome pela palavra, a nossa fome por Deus. A minha alma tem sede de Deus. O jovem começou a falar. Partilhemos mais e mais o Evangelho da graça de Deus. Amém? E se alguma coisa nos amarra, um vício, uma característica do nosso caráter. E cada um de nós, no seu caráter, tem coisas boas, mas de uma forma diferente uns dos outros. Eu, às vezes, eu fico surpreendido comigo mesmo. Uma tendência para cair, para tropeçar nas mesmas pedras. Eu já tropecei naquela pedra tantas vezes. E, passados uns anos, ainda tropeço naquela pedra. Mas o Senhor pode me libertar e pode libertar a cada um de nós. E pode dizer, e diz, como disse em relação a Lázaro, aquela múmia que estava à porta daquele sepulcro. Desligai-o e deixai-o ir. Amém? Porque Ele vive. Nós também queremos viver em novidade de vida, vivendo para a sua glória. Amém? Deus nos abençoe.